Olá, queridos entusiastas do Multiverso Geek. Satisfação tê-los de volta para mais uma emocionante dose de informações sobre o mundo de Jujutsu Kaisen. Hoje, mergulharemos de cabeça na aguardada parte 2 do resumo completo do próximo arco que está prestes a incendiar as telas do anime. Se está ansioso demais para esperar pela pausa programada da adaptação, ou acompanhou a primeira parte do nosso vídeo e quer descobrir o que acontece com o menino lobo, a garota prego e o comedor de dedos, ou se o princeso dos olhos mais bonitos dos animes está bem. Então prepare-se para uma montanha-russa de detalhes sobre como as coisas estão prestes a ficar intensas no arco do incidente Shibuya. Na primeira parte, encerramos com Gojo massacrando Hanami. Agora, avançamos para o time Meimei, que se encontra na estação Tóquio Meiji Jingumen, próxima à saída 2. Iniciamos com uma explicação sobre a existência de duas cortinas. A cortina externa prende os civis dentro dela, enquanto a cortina interna mantém os feiticeiros do lado de fora. E entre as duas cortinas está o espírito amaldiçoado ou usuário de maldição que criou as cortinas. Itadori recebe a informação de que pode haver humanos transfigurados, e em sua mente surge a imagem de Mahito. Após receber as informações, Meimei utiliza suas habilidades em alguns corvos para investigar a estação. Após investigar a estação, Meimei compreende mais ou menos o que está ocorrendo, e ela oferece duas opções a Itadori: matar diversos humanos transfigurados e fracos, ou exorcizar um espírito amaldiçoado poderoso. Ela informa que os humanos transfigurados estão vagando e atacando os civis no subsolo 4, mas a maioria dos civis está no subsolo 5, onde os feiticeiros não conseguem entrar. Além disso, os corvos dela foram mortos entre os subsolos 1 e 2, indicando que provavelmente o usuário de maldição ou espírito amaldiçoado estará lá. Itadori aponta para baixo e pergunta se o Mahito está lá. Meimei responde dizendo que seus corvos foram mortos antes dela ver o rosto de quem invocou a cortina. Ela comenta que pode ser uma má ideia se dividir, mas se não o fizer, os civis que estão no subsolo 4 podem acabar morrendo. Meimei e Yui usaram a entrada 7 para ir ao subsolo 4 resgatar os civis, enquanto Itadori, a entrada 2 para tentar acabar com quem levantou a cortina. Ela avisa para Itadori ir para lá também se as coisas ficarem ruins. Quando Yuji adentra a estação, depara-se com um gafanhoto amaldiçoado. Ele prontamente indaga sobre o paradeiro de Mahito, ao que o gafanhoto responde que Mahito está lá embaixo e que ele é quem protege a cortina. Yuji analisa atentamente, percebendo que o gafanhoto não mencionou invocação ou lançamento, ele mencionou proteção. De repente, o espírito faz um comentário sobre como os humanos mutantes criados por Mahito têm um sabor desagradável, e parte para atacar Yuji. Enquanto Yuji esquiva-se dos ataques do gafanhoto, ele pondera sobre o nível elevado desse espírito. À medida que o espírito investe com ataques à distância, Yuji habilmente esquiva-se e fecha a brecha entre eles. O espírito inicia um ataque com seu abdômen, porém Yuji esquiva-se com destreza e o agarra. Com um movimento decisivo, Yuji derrota o espírito e destrói o objeto que estava gerando a cortina. Em uma entrada diferente, Meimei e Yui percebem que a cortina foi erguida e tomam a decisão de se encontrar com Yuji, seguindo em direção ao subsolo 5. Em outro local, Mahito percebe que o espírito do gafanhoto foi vencido por um feiticeiro habilidoso, e ele lamenta não poder enfrentá-lo devido às suas obrigações pendentes. Na estação de Shibuya, Jugo consegue escapar de Gojo e o distrai momentaneamente para lançar um ataque, mas Gojo bloqueia com maestria. Jugo pensa em como não pode deixar a morte de Hanami ser em vão, e que vai continuar com sua tática de bater e correr. Ele pede para Shozo auxiliá-lo, no entanto, os esforços de Shozo em lançar objetos contra Gojo não surtem efeito. Gojo percebe que as pessoas que não conseguem enxergar maldições estão começando a evitá-lo, e ele planeja esperar até que haja dispersão suficiente para poder se aproximar do cabeça de vulcão. Gojo deseja um combate próximo, mas Jugo está ciente disso e mantém distância. Gojo expressa a preocupação de que Jugo possa usar uma técnica de grande alcance na multidão e lamenta a impossibilidade de salvar a todos. No entanto, Gojo está determinado a exorcizá-lo de qualquer maneira. De longe, Geto e outro espírito observam atentamente. Eles comentam que ainda não é o momento certo, uma vez que Gojo está se saindo bem e que Jugo precisa o deixar mais agitado. Na estação Meiji Jingumen, subsolo 4, Yuji encontra-se com Meimei e Yui, seguindo para a plataforma inferior. Enquanto se encaminham, Meimei elogia as habilidades de Yuji e comenta que ele é competente o bastante para ser um feiticeiro de primeira classe. Itadori responde dizendo que o oponente que ele enfrentou não foi Mahito e que se fosse, a situação seria ainda mais complicada. Ao chegarem ao local, deparam-se apenas com uma única pessoa sentada no chão. Curioso para entender a situação, Yuji se aproxima do homem e pergunta o que aconteceu. O homem responde de maneira desconexa, mencionando que todos que estavam no trem viraram monstros. Enquanto fala, ele começou a sofrer uma transformação, assumindo a forma de um monstro.
O trem chega ao local onde Gojo está lutando. As pessoas que estavam presas na estação, ao avistarem o trem, correm em sua direção na esperança de entrar e escapar da área. Contudo, assim que o trem para, as pessoas percebem que ele está repleto de monstros. Antes que possam escapar, as portas se abrem e os monstros atacam, pegando-as desprevenidas. Mahito sai do trem e se encontra com Jugo. Mahito comenta sobre como eles deveriam deixar alguns humanos vivos e soltá-los em uma floresta para caçá-los. Jugo diz que vai simplesmente queimar a floresta, ao que Mahito responde que Hanami vai ficar bravo com isso. Jugo revela que Hanami está morto, ao que Mahito reage com visível choque. Gojo não compreende a situação, uma vez que as maldições estão reduzindo o número de humanos, o que é desfavorável para eles. Mahito ataca de maneira súbita, porém não chega sequer perto de tocar Gojo. Ao avistar o rosto retalhado de Mahito, Gojo percebe que era sobre ele que Yuji e Nanami estavam falando. Gojo percebe que as passagens para os andares superiores, que havia sido fechada anteriormente, estão se abrindo. Ele compreende que deve haver mais maldições ou usuários de maldições acima, e que o plano deles é jogar todas as pessoas dos andares superiores para o subsolo 5. Mahito e Shozo usam cada uma técnica para atacar Gojo, mas Gojo os bloqueia facilmente. De repente, Jugo se lança contra Gojo. O feiticeiro consegue agarrar seu braço, mas Jugo corta seu membro para fugir. Mahito e Jugo refletem sobre sua atual situação. Eles reconhecem que Satoru Gojo difere de Yuji Itadori, pois ele é implacável e capaz de fazer certos sacrifícios para exorcizar as maldições. No entanto, a situação atual é distinta, com o aumento das baixas e mais vidas humanas em risco. O limite qual Gojo estava disposto a sacrificar está se aproximando de seu ápice. Jugo compreende que a única opção de Gojo é utilizar seu domínio, ativando o vazio ilimitado, o que resultaria na morte de todas as maldições presentes no domínio, juntamente com as pessoas que estivessem dentro do domínio. Isso resultaria em Gojo salvando todas as pessoas fora de seu domínio e em outros andares. Contudo, Jugo não compartilha dessa crença, uma vez que percebe que o conceito de sacrifício de Gojo está limitado à quantidade de pessoas mortas pelas maldições e não aquelas que ele próprio mata. Enquanto isso, Gojo reflete sobre suas opções e toma a decisão de empregar a técnica da expansão de domínio vazio ilimitado. Todos os inimigos ficam chocados ao testemunhar Gojo entrelaçando seus dedos e ativando essa expansão de domínio. No entanto, Gojo a mantém ativa por menos de um segundo, resultando na inundação das mentes dos espíritos, dos humanos mutantes e das pessoas com uma imensa quantidade de informações. Com todos atordoados, Gojo inicia o processo de eliminar os humanos transfigurados. Aproximadamente 1000 humanos transfigurados foram aniquilados em 299 segundos. Após concluir a eliminação dos humanos transfigurados, Gojo nota uma caixa misteriosa no chão. Ao mesmo tempo, em outro local, Geto abre o reino da prisão. Um flashback nos leva à melhor reunião dos vilões, em contraste com as que ocorrem em outros animes, onde os vilões elaboram seus planos em locais sombrios. Em Jujutsu Kaisen, os vilões se reúnem à beira da praia, e nesse caso jogando um jogo de tabuleiro japonês. Geto explica para Hanami, Jugo e Mahito que não há nada que o reino da prisão não possa selar. No entanto, como esperado, existem algumas condições para realizar o selamento. Após abrir o reino da prisão, eles deveriam manter Gojo lá dentro por 1 minuto, em um raio de 4 metros. Jugo fica furioso e declara que é impossível manter Gojo por 1 minuto sob essas circunstâncias. Ele afirma que nem mesmo 1000 pessoas seriam capazes de distraí-lo por tanto tempo. Geto diz para ele não se preocupar. De volta ao presente, Gojo percebe o reino da prisão aberto e inicia sua fuga. De repente, ele é surpreendido pela aparição de Geto. Nesse instante, uma memória invade sua mente, mostrando Gojo matando seu melhor amigo com suas próprias mãos. Gojo começa a especular se o Geto diante dele é um imposto ou uma técnica de transformação, mas todas as possibilidades são rejeitadas por seus 6 olhos. A verdade é inegável, Geto está na sua frente e é real. Quando Geto diz a Jugo para não se preocupar, é por conhecer Satoru e suas capacidades, pois não se trata de 1 minuto no nosso mundo, mas sim 1 minuto na mente de Satoru Gojo. Embora tenha sido apenas um instante, na mente de Gojo havia se passado muito mais do que 1 minuto. Geto provoca Gojo, dizendo que ele não deveria se distrair no meio da luta. Gojo percebe que não está sentindo nenhuma energia amaldiçoada em seu corpo e não consegue mover qualquer músculo. Ele chega à conclusão de que perdeu a luta para Geto. Gojo pergunta à pessoa diante dele quem ela é, e a pessoa responde que é Geto Suguru. No entanto, Gojo responde que, embora seus 6 olhos confirmem essa afirmação, a sua alma sente algo diferente. A pessoa retira os pontos, arranca o topo da cabeça e revela que possui uma técnica amaldiçoada que permite a troca de corpos ao substituir os cérebros, e ele pode acessar as técnicas originais do corpo no qual está.
Ele explica que conseguiu o corpo de Geto devido à negligência de Gojo, que não ordenou a Eri e Shoko a se desfazer do corpo. Além disso, ele deixou o corpo em um local estranho, facilitando sua obtenção sem muitos problemas. O pseudo-Geto diz a Gojo para não se preocupar, pois o selo desaparecerá em breve, daqui a cerca de 1000 anos. Gojo questiona se ele se lembra de quem o derrotou no dia em que foi morto. O pseudo-Geto pergunta se ele está se referindo a Yuta Okotsu, e indaga o que Gojo vê nele. Ele afirma que a habilidade de Yuta de copiar técnicas incondicionalmente e sua energia amaldiçoada e limitada são resultados de ele ter que guardar a alma de sua amada. O pseudo-Geto assegura que Yuta Okotsu nunca se tornará um novo Gojo. Descendo pelo túnel do trem, Yuji, Mei-Mei e Ui estão a caminho da localização de Gojo quando Itadori subitamente para de correr. Ui questiona o que aconteceu, e Yuji explica que ele sentiu algo em seu ouvido. Era um aparelho de comunicação criado por Kokishi, ele avisa sobre o selamento de Gojo. De volta à estação, o impostor se aproxima de Gojo e deseja-lhe ironicamente uma boa noite. Gojo responde dizendo que talvez seja uma boa noite para ele, mas para Geto era hora de acordar. A tentativa de Gojo de trazer de volta algum fragmento da alma de Geto que pudesse estar dentro do corpo foi em vão. O pseudo-Geto ri ironicamente, zombando da tentativa de Gojo. Ele explica que o corpo é a alma e a alma é o corpo. Caso contrário, os fenômenos das memórias do corpo entrando na mente do pseudo-Geto após a troca de hospedeiro não poderiam ser explicados. Gojo pede logo para acabar, porque não aguentava mais olhar para os dois. O pseudo-Geto diz que estava gostando da vista, mas não podia ficar arriscando que algo aconteça, e então ele fecha o reino da prisão selando Gojo completamente. De volta ao túnel, Mei-Mei pergunta por que eles deveriam confiar em Kokishi. Ele responde que o próprio fato de ele estar ali é uma prova. Kokishi explica que foi morto por uma maldição chamada Mahito no dia 19 de outubro, e agora ele é nada mais do que uma contingência planejada antes de morrer. Kokishi comenta que, entre todos os feiticeiros da escola de Jujutsu, Yuji é o menos provável de ser um espião. Ele acrescenta que Mei-Mei também está fora de suspeita. Mei-Mei pergunta por que eles foram eliminados da lista de suspeitos. Kokishi explica que Yuji não tinha nenhuma conexão com o mundo do Jujutsu até alguns meses atrás, e Mei-Mei foi para a estação Meiji Jingumae em vez de permanecer em Shizuma. Mei-Mei responde dizendo que simplesmente não é alguém que segue ordens cegamente. Kokishi interrompe para alertar que há maldições se aproximando para atacá-los. Mei-Mei comenta que pode haver um ou dois deles e que são mais fortes do que a maldição que Yuji enfrentou anteriormente. Ele acrescenta que são mais fortes até mesmo do que o gafanhoto. Mei-Mei avisa que eles devem ignorar as maldições, pois precisam verificar se Gojo está bem. Kokishi revela que há 4 cortinas em Shibuya, e uma delas impede a entrada de feiticeiros. Mei-Mei tenta entrar em contato com outros, mas percebe que a cortina está bloqueando as chamadas. Kokishi pede urgentemente que eles o ouçam e Mei-Mei concorda em ouvi-lo. Ele sugere que Yuji volte para a estação Meiji Jingumae e depois retorne a Shibuya pela superfície. Isso seria útil para informar aos outros feiticeiros sobre o selamento de Gojo e mobilizar um esforço de resgate conjunto. Ele pede para Mei-Mei abrir caminho para que Yuji possa passar, e após lidar com o ataque da maldição, ela deveria permanecer lá, pois eles não sabiam como os inimigos reagiriam. Kokishi adverte que, se Satoru Gojo desaparecer, o mundo de Jujutsu e os humanos serão dizimados. Ele faz um apelo para que eles arrisquem suas vidas para salvar Gojo. De volta à estação de Shibuya, Shozo e Jugo conseguem superar o atordoamento e se encontram com Pseudo-Geto e Mahito. Quando o impostor está prestes a discutir o que eles farão a seguir, o reino da prisão de repente o força a cair no chão. Dentro do objeto, Gojo comenta sobre como o tempo não flui normalmente no interior e lamenta ter estragado tudo. No entanto, ele afirma que está tudo bem, pois ele tem fé em todos. Fora da barreira ao redor de Shibuya, os times Nanami, Zen e Kusakabe entram na batalha ao mesmo tempo para resgatar os cidadãos, pois espíritos amaldiçoados estão atacando. Em um local diferente, Ijishi entra em contato com Akari e a informa que eles devem manter comunicação constante com os outros gerentes. No entanto, ele é atacado repentinamente por Aruta. Ela comenta que gosta de atacar os mais fracos pois combina mais com seu estilo. Uromen instrui Aruta a continuar patrulhando a área ao redor da cortina e eliminar qualquer pessoa que esteja usando terno. Na estação de Shibuya, no subsolo 5, Pseudo-Geto e Mahito observam os danos causados no chão devido à queda da caixa. Mahito pergunta qual será o próximo passo, e o Pseudo-Geto responde que o selo está completo, mas o reino da prisão precisa de tempo para processar Gojo, e não poderiam mover durante algum tempo. Mahito percebe um dispositivo de observação de Kokishi e o destrói, enquanto o Pseudo-Geto expressa sua raiva, comentando que foram descobertos. Enquanto isso, Itadori recebe a notícia de que os inimigos não conseguem mover Gojo e pergunta o motivo. Kokishi responde simplesmente, porque é o Satoru Gojo.
Kokishi pede a Yuji que instrua os feiticeiros a entrarem por todas as 4 estações de Shibuya. Ele sugere que, assim que a barreira for desfeita, eles ataquem por todos os lados para surpreender os inimigos. Assim que Yuji atravessa a barreira, ele percebe que espíritos amaldiçoados estão atacando os cidadãos e age rapidamente para protegê-los. Após lidar com os espíritos, Yuji escala rapidamente um prédio e chama por Nanami. Ele grita que Gojo foi selado, e Nanami informa a Takuma e Megumi que eles vão se encontrar com Yuji. Nanami fala que se o selamento for verdade está tudo acabado para os humanos. Na estação de Shibuya, o pseudo-gueto comenta que o número de feiticeiros aumentará e que eles se dirigirão ao local onde estão. Ele diz que vai ficar e pergunta se os outros também vão permanecer. Shozo responde que ficará para vingar a morte de seus irmãos, matando Yuji Itadori e Nobarakujizaki. Além disso, ele planeja ir até a escola de Jujutsu para encontrar os restos mortais de seus irmãos. Julgo adverte a Shozo que eles têm que transformar Yuji em Sukuna, mas Shozo responde que não se importa. Mahito intervém, pedindo a Julgo que se acalme, e confessa que também deseja matar Itadori. Mahito comenta que, agora, feiticeiros e maldições estão em igualdade e que, se eles conseguirem reviver Sukuna, a vantagem passará para as maldições. Mahito argumenta que não precisam de Sukuna e podem vencer a batalha sem ele. Julgo continua a argumentar com Mahito sobre a importância de Sukuna, mas Mahito evita um confronto direto com Julgo sobre esse assunto. Ele propõe um acordo a Julgo. Se Mahito encontrar Yuji primeiro, ele o matará, e se Julgo encontrar Yuji primeiro, ele poderá oferecer os dedos de Sukuna para restaurar seu poder. Shozo declara que, se encontrar Yuji, o matará, e Mahito fica satisfeito ao ver Shozo se juntando a ele. Mahito pergunta ao pseudo-gueto se ele vai se do lado de Julgo, considerando que ele também deseja reviver Sukuna. O pseudo-gueto responde que precisa ficar vigiando o reino da prisão e que deixará que eles se divirtam. Porque a ressurreição de Sukuna era um plano alternativo caso o reino da prisão não desse certo. Julgo comenta que todos os feiticeiros estão se dirigindo ao local para resgatar Gojo, incluindo Itadori, então eles só precisam esperar. Mahito questiona como isso pode ser considerado um jogo, e decide correr em direção a Itadori. Chegamos ao fim da parte 2 do nosso resumo do arco de Shibuya, com as maldições correndo em direção ao Itadori para matá-lo. Se você gostou do vídeo e quer ficar por dentro do que vai acontecer com Satoru Gojo e se as maldições vão conseguir matar o Itadori, então se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe do que está por vir. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Muito obrigado por acompanhar o Multiverso Geek e até a próxima! Ora, gambare, gambare.